Bom, como a gente prometeu, a gente voltou. Estamos aqui, pastor Hernandes e eu. Privilégio, uma honra estar aqui com você. O privilégio é nosso. Obrigado pela sua companhia aí em casa, viu? E aproveite para mandar sua pergunta aqui para o programa. Esse programa é feito para você, para atender as suas dúvidas, tá bom? trocandoideias@lpc.org.br. Mande sua pergunta para cá. Faça como a Zilma de Lima, de Minas Gerais. E ela diz o seguinte: a Bíblia afirma que o casamento em julgo desigual é pecado, correto? Correto. Correto. Se um cristão casa com um não cristão e vive em pecado, ou só pecou quando casou, e vamos ver aqui, ó, e se também esse cristão não era divorciado, há adultério? Que Deus continue abençoando esse programa tão edificante. Bom, então veja bem, nós temos que entender o texto, né? Não está querendo dizer, Tiago, que uma pessoa que se casa com uma pessoa que não é cristã, que ao casar ela está em adultério. Não, não está em adultério. Adultério não tem a ver com casar com uma pessoa não cristã. Adultério é um termo técnico que significa uma relação extraconjugal. Extraconjugal. Isso é adultério. Então, vou ler o texto. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o que Paulo está orientando, e é preciso entender isso, Paulo vivia, está pregando, está escrevendo para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade devassa. Lá ficava o templo de Afrodite, da deusa do amor, das prostitutas cultuais. Era uma cidade marcada, portanto, pelo politeísmo grego. Então, os casamentos dos recém-convertidos, que todos eram neófitos na fé ainda, de certa forma, porque eles tinham pouco tempo de conversão. Com estas pessoas oriundas do paganismo, poderia ser um grande problema para o relacionamento conjugal. Então, Paulo está orientando a não fazê-lo, né? O Jaime Kemp, no seu livro sobre namoro e casamento, lá atrás, há muitos anos, deu uma estatística, não sei se essa estatística mudou, dizendo que 75% dos casamentos mistos, nesse contexto aqui, geravam um problema lá na frente. Ou problema com os filhos, a quem vai educar os filhos? Quais são os valores dessa educação? Para que igreja vai? A esposa é cristã, mas o marido é contra. Como é que fica? Então vai ter problema lá na frente, se não resolver isso. Segundo, 75% dos casos o marido não crente ou a mulher não crente não se convertia. Não se convertia. Eu ontem mesmo, conversando depois do culto com a irmã, disse, eu estou orando há 30 anos para conversar com meu marido. Há 30 anos. É uma luta. Eu imagino que luta deve ser mesmo. Aí o Jaime Kemp diz o seguinte, já que 75% dos casamentos mistos vão dar problema, aí ele diz assim, imagine você fazer uma ponte aérea de São Paulo, Rio de Janeiro, de avião. E você está sendo informado que 75% dos voos estão caindo. Você tomaria uma ponte aérea, São Paulo para o Rio, sabendo que 75% dos voos estão caindo? Resposta óbvia. Claro que não, você é louco. Bom, você embarcaria num casamento misto, sabendo que 75% deles vai ser uma luta? Cada um toma a decisão que quiser. Mas o alerta está feito. Então Deus, quando nos dá uma ordem, não é para nos oprimir, é para nos proteger. É isso. É isso. Eu estou um pouquinho preocupado com essa próxima pergunta, mas acho que o pastor Hernandes vai se sair bem. Eita, rapaz, eu estou achando que o negócio está pesado para o meu lado, então, né? Ricardo Carvalho, saudações. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal para o pastor Hernandes.
Vemos hoje muitos pastores consagrados e bênção para as pessoas, mas muitas vezes esses pregadores, devido a vários compromissos, deixam de lado a família, ficam em segundo plano. Infelizmente, o ministério desses pastores fracassa, deixando muita tristeza. Eu pergunto, diante de tantos compromissos, pregações, gravações de programas, escrevendo livros, preparo de estudos e sermões, quando o senhor tem tempo para a sua família? Obrigado. A pergunta é boa e é pessoal, né? Sim. Bom, então, primeiramente, o ministério, eu creio que ele está correto na análise. Você não pode fazer a obra de Deus em detrimento da sua família. Eu concordo com ele conceitualmente. Por outro lado, existe a questão do chamado de Deus. E quando há um chamado de Deus, esse chamado não é a revelia da família, mas é com apoio da família. Eu não creio em chamado de Deus, onde só o pastor é chamado e a esposa não concorda, os filhos não concordam, a esposa não apoia, os filhos não apoiam, e uma guerra dentro de casa para cumprir esse chamado. Eu não creio nisso. A minha esposa e os nossos filhos sempre apoiaram o meu chamado. E isso aconteceu no ano do casamento. Uma agenda cada vez mais ampliada. Terceiro, eu, via de regra, embora tenha uma agenda intensa, eu sempre fui e voltei. Eu não sou de passar uma semana fora, 15 dias fora. Não. Via de regra, eu durmo em casa a maioria das vezes. Quarto, eu tenho um princípio que eu sigo até hoje. Onde eu vou, eu estou dizendo, estou em tal lugar, cheguei, estou saindo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Quinto, eu ligo para minha esposa, para os meus filhos, constantemente. Constantemente. E se eles ligam, o pastor atende. Até se estiver gravando. A Tinha ligar, todo mundo pera lá. Pera lá. Então, eu recebi um telefonema, isso é verdade, o Tiago está dizendo, é da minha família, eu atendo na hora. E se houver uma necessidade, eu cancelo o que tiver. E vou atender prioritariamente a minha família. Então, pela graça de Deus, eu não tenho hoje nenhuma crise, nem da minha esposa, nem dos filhos, de que eu estou fazendo a obra de Deus em detrimento da família. Esse assunto é preciso ter cautela mesmo. Mas, no meu caso, eu estou dizendo que minha família é minha prioridade. E hoje, pela graça de Deus, a partir de janeiro deste ano, minha esposa deixou o seu trabalho secular, onde ela trabalhava, e com mais oportunidade de estar perto de mim nas viagens. Então, já viajamos junto para o Mato Grosso, para o Rio de Janeiro, aqui para a LPC. Para a LPC também. Então, isso foi uma grande bênção. Mas, pelo fato de ela estar trabalhando também, ela sempre me apoia em oração. Não há um dia que eu vou pregar em que eu não peço, ore por mim, onde ela não é uma intercessora, uma companheira nesse sentido. Então, sou muito grato a Deus pela família que Deus me deu, e muito grato a Deus pelo ministério que Ele me deu, e muito grato a Deus pelo apoio que eu recebo da minha família para exercer o ministério. Até hoje os filhos estão casados, Thiago e Mariana, mas eles acompanham o meu ministério, mais do que eu imagino que eles acompanham tudo, tudo. E eu fico muito feliz por ter esse apoio dentro de casa. E a gente fica feliz com as vindas da Tinha para cá, porque ela traz bolo para a gente. E faz isso com muito carinho. Ricardo, a gente pode testemunhar aqui, o pastor Hernandes trata com muito zelo a família dele, viu? Graças Pode ficar a Deus. tranquilo, a gente tem também, né, só testemunhando aqui o apoio da Jaqueline também ao senhor e à família. Com certeza, um braço direito É isso aí. de apoio. Vamos em frente que a gente tem a pergunta da Carla Gomes. E é uma pergunta curta, simples. Vamos lá, como é que vai ser isso aqui? Como deve ser a música na igreja? Deve seguir a moda do momento ou precisa ter critérios diferentes? Bom, a pergunta é ampla, mas ela é importante mesmo. A pergunta é, Tiago, nós temos liberdade de introduzir no culto o que gostamos? A tendência, a moda, o estilo, o ritmo? Ou Deus estabelece critérios para o culto que Ele quer e merece?
Porque hoje as pessoas acham que elas têm liberdade de fazer o que quiserem no culto. Então elas querem o culto para agradar a elas. A Bíblia denuncia isso lá no livro de Amós, que eles faziam as coisas porque eles gostavam daquilo. Então, a música da igreja, penso eu, que precisa passar por Salmo 40, versículo 3. E o que está escrito lá? E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, a música cristã tem que passar por 4 peneiras, 4 filtros. Primeiro, a origem dessa música. E me pôs nos lábios. Ela vem de Deus. Não é a música do forró, não é a música do funk, não é a música que está agradando as praças musicais. Não, ela vem de Deus. Segundo, a natureza dessa música é um novo cântico. Não novo de edição, mas novo de natureza. Ela precisa trazer a mensagem gloriosa de Deus para o coração. Terceiro, o propósito dessa música. É um hino de louvor ao nosso Deus. Não é para agradar, não é para atrair, não é porque está na moda, não é porque está todo mundo cantando. Não é uma música que fala sobre nós mesmos. Não é uma música antropocêntrica. Ela vem de Deus e ela volta para Deus. E, finalmente, em quarto lugar, o resultado dessa música. Muitos ouvirão essa música, temerão e confiarão no Senhor. Em outras palavras, essa música tem pista dupla. Ao mesmo tempo que ela edifica o coração, ela glorifica a Deus. Na mesma medida que ela glorifica a Deus, ela produz quebrantamento no coração. Então, o que nós precisamos fazer no culto público, penso eu, em relação à música, é nos adequar às próprias prescrições divinas que ele estabeleceu para a sua igreja, da maneira como ele quer ser adorado. Não segundo a vontade do homem, não segundo os ditames do mundo, mas segundo os preceitos da palavra de Deus. Eu já disse isso aqui em outro programa, mas uma coisa que me impressiona muito na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é ver uma igreja com hinos sendo cantados no domingo, né, no culto da família, e uma igreja transbordando de gente. Então, assim, não é a questão de ter a música mais moderna, ou aquela música mais tocada no Spotify, aquela música que a pessoa gosta de ouvir em casa, né? Essa questão desse equilíbrio, sabe, Tiago, de não desprezar os hinos históricos e de não descartar as músicas contemporâneas. Porque tem espaço para os dois no culto. Porque o que define fundamentalmente é a teologia da música. Eu acho que um dos grandes problemas das igrejas hoje é que, às vezes, os compositores têm até uma boa veia poética, mas não têm uma boa base teológica. Tem muita música hoje que não passa no filtro de uma análise teológica boa. Aí entra o trabalho do pastor também, de analisar o repertório da música no culto. Na minha visão, nenhuma música deveria ser ensinada e cantada na igreja sem passar pela análise do pastor. E se o pastor acha que ele não tem esse filtro adequado, que ele busque ajuda. Porque música é teologia cantada. E eu não posso cantar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma citação do A.W. Tozer. Ele diz que se um cristão, uma pessoa nova convertida que está se tornando cristão, se ele pegar um inário antigo e ler o inário todo, ele fez praticamente 50% de um curso de teologia. É isso mesmo. E daí a importância dos hinos clássicos, que via de regra tem uma boa teologia, e as músicas contemporâneas, é você saber selecionar o que é bom, o que tem boa música, o que tem boa teologia, e essa sim deve ser cantada pelo povo de Deus. Pastor Hernandes, convida quem está lá em casa para vir para a igreja cantar hino com a gente. Eita, coisa boa. Pois é, deixa eu só lhe dizer, no domingo a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem 5 atividades importantes. Culto às 8 da manhã, culto à escola dominical às 9h30 da manhã, culto às 11 da manhã, culto às 5 da tarde, culto às 7 da noite. Olha, gente, é algo maravilhoso, tanto na questão da música, quanto na questão da exposição das Escrituras, exposição da palavra. Então, se você mora em São Paulo e ainda não conhece a Igreja de Pinheiros, venha cá fazer uma visita. Se você
vai a São Paulo, aproveita para fazer uma visita. E se você não tem oportunidade nem de morar em São Paulo, nem de vir a São Paulo, você pode participar de toda essa programação pelo canal do YouTube da igreja, pela IPP TV. Esperamos você lá. Tá aí o nosso convite para você, então. Deixa o like nesse vídeo. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever aqui também, para receber todos os vídeos do Trocando Ideias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tá bom? E a gente aguarda você no próximo programa. Até lá! Abraço, gente!